Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje eu vou resolver uma série de questões sobre a Primeira Guerra Mundial e eu fiz uma seleção de questões, não fiz muito preocupado se é atual ou não, mas se é boa ou não para a nossa discussão. Então, essa semana eu fiz uma live sobre questões de fronteiras e a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que mexeu muito com as fronteiras lá do leste europeu. Então, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, e a formação de outros países, o desmembramento, né, fruto do desmembramento desses grandes impérios, o Império Alemão e o Austro-Húngaro, e entre outros na Turquia. E aí algumas pessoas começaram a questionar, porque foi uma aula mais teórica, não resolvi exercícios. Então, hoje eu fiz ao contrário. Eu falei, não, vou fazer então uma só de resolução de questões, porque aí nós, né, percebemos como que as bancas examinadoras cobram. Como eu disse, algumas nem são tão atuais, mas são boas, então vale a pena passar por elas, não é? Bom, vocês estão vendo aí que está passando aí atrás um aluno, estão conseguindo ver aí? Então, essa é a famosa coleirinha. Mas, pessoal, vamos lá então. Toda a minha estratégia, não sei se você me conhece de outros vídeos, enfim, e outras aulas aí, né, que nós tivemos, eu sempre procuro fazer com que o aluno participe da aula. Não quero aquele aluno passivo, fica ali só anotando de cabeça baixa, às vezes nem olhando para o professor. Não, eu quero que ele venha junto comigo para raciocinar, porque é assim que se estuda história, tudo bem? Então, olha, vamos começar, como eu disse, a primeira diz assim, olha, é uma questão da GV, assinale a alternativa incorreta. Não é muito comum hoje os vestibulares colocarem a incorreta, mas se fizer, a primeira coisa que você tem que fazer é grifar isso com bastante contundência, porque na hora que você está fazendo a prova, muitas vezes você, pela tensão, você, depois de ler o enunciado, vai ler as alternativas e a gente fica tendendo a procurar a alternativa correta, né? Perdendo tempo ali, aí, não, mas será que tem duas corretas, sabe aquela coisa? Então, já faz né, grifa bastante para chamar a sua atenção, que é a incorreta. Mas, como eu estava dizendo, apesar de hoje em dia, né, os vestibulares não usarem muito essa estratégia, mas elas são muito interessantes para a gente fazer assim com o aluno. Por quê? Porque nós passamos por quatro, né, geralmente são 5 alternativas, e nós passamos por 4 corretas. Então, isso dá para a gente uma possibilidade de fazer essa revisão, né, passando por 4 questões corretas. Porque quando você vai resolver uma questão que só tem uma correta, você passa por 4 incorretas. E aí, de repente, aquilo fica na memória e pode atrapalhar. Então, eu gosto muito dessas incorretas para fazer esse tipo, fazer junto, da gente fazer a revisão. Então, olha, vamos lá. Então, assinalar a incorreta sobre as transformações territoriais na Europa após a Primeira Guerra. Aí diz assim, o Tratado de Lausanne foi o último a ser assinado ao longo desse processo e referiu-se à reação da Turquia ao Tratado de Sèvres. Bom, aí, pessoal, como eu estava dizendo, esses nomes de tratados, eles são pouco cobrados na prova. Mas, como eu disse, geralmente, quando nós pegamos uma incorreta, eu brinco com os alunos que está geralmente escandalosamente errada. Então, vamos supor, você fala assim, poxa, eu estudei a Primeira Guerra, eu até sei, né, 99% do assunto, mas esses tratados, saber quem assinou com quem, se refere a quem, aí é complicado. Aí o que você faz? Você guarda e vai para B. Diz assim, a Alemanha perdeu a região da Alsácia-Lorena que conquistara anteriormente. Então, como eu disse, é um tópico bastante importante quando se vai pensar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, quando se unificou, isso em 1871,
ela anexou essa região da Alsácia-Lorena, que era uma região francesa. Ela era importante porque era rica em carvão e ferro. E para um país querendo ampliar essa indústria, era necessário, então, essa matéria-prima, carvão e ferro, e eles anexaram essa região francesa, e inclusive foi uma das causas da Guerra Mundial, né, da Primeira, porque houve um revanchismo, sempre aparece com essa expressão, geralmente é assim que aparece, o revanchismo francês, ou seja, a França queria reaver essas regiões. Como que você tem que pensar? Quem que perdeu, quem que ganhou? Certo? A França estava entre os vencedores e a Alemanha entre os perdedores. E aí vamos ler. A Alemanha perdeu a região que conquistaram anteriormente? Sim, certo? Ela perdeu, porque essa região voltou a pertencer à França. É assim que você tem que pensar. A Áustria aceitou a independência da Áustria, da Polônia, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. Olha, quem assistiu a aula, foi um dos pontos que uma das teclas aí que eu bati bastante. A Áustria realmente não só se separou, né, da Hungria, como também ao norte perdeu territórios que formaram a Tchecoslováquia, e ao sul a formação da Iugoslávia. Inclusive, diga-se de passagem, e aproveitamos, né, para quem sabe, outros questionamentos aí no futuro, a Tchecoslováquia não existe mais. Ela foi desmembrada pós-crise do socialismo, 1991, você pega como referência. Então, hoje existe a República Tcheca e a Eslováquia, são separados. E a Iugoslávia foi mais fragmentada ainda, certo? Surgiram depois vários países, como a Sérvia, a Bósnia, a Macedônia e a Eslovênia. Depois, a gente mostra isso no mapinha. Se você tiver pressa, procura aí nos sites de busca, que você acha fácil. Coloca lá, Iugoslávia, vai com certeza aparecer os países que se formaram com seu desmembramento. Mesmo contexto da Tchecoslováquia, crise do socialismo, 1991, tá bom? Então, ela é correta. Nós estamos, né, procurando a incorreta. D. O único território que não sofreu qualquer desmembramento foi a Hungria. Pessoal, óbvio que não podemos dizer que vai ser sempre assim. Mas em história, quando aparece essa palavrinha único território, você tem que desconfiar. Pode estar certo? Pode, mas a palavra única, apenas, e o oposto também, todos, realmente estão erradas em história. Mas vamos aguardar, vamos ver aí. A Palestina passou para o domínio inglês. Aí seria fruto do desmembramento do Império Turco. Não sei se você assistiu, como eu disse, a aula. Todos os países que perderam, e assim que você deve pensar, eu acho que didaticamente funciona, você pensa assim, olha, todos que perderam territórios foram os perdedores, né? Perderam a guerra, é meio óbvio que eles sofreriam alguma sanção. Então, a Alemanha perdeu territórios, o Império Austro-Húngaro e a Turquia, que durante o confronto, ela aderiu ao bloco dos chamados Impérios Centrais e foi desmembrado. Então, o Império Turco, que pegava grande parte ali do Oriente Médio, vai perder territórios para quem? Para os vencedores. França, Inglaterra. Também recomendo, temos aula específica sobre o assunto, mas se você, como disse, está com pressa, coloca lá, Turquia desmembrada, você vai ver que o Império Turco era imenso e depois da Primeira Guerra, então, foi fatiado e essas fatias ficaram na mão de ingleses e franceses. Vamos avançando? Então, olha, agora ficamos, então, naquela. Como eu disse, o aluno que fica pensando, poxa, mas será que esses tratados realmente foi o último a ser assinado, né? E aí fica, por exemplo, tem a opção da D, né, como já sugeri. Será que a Hungria não sofreu desmembramento? A Hungria sofreu, porque era o Império Austro-Húngaro. Então, vocês estão vendo? Às vezes, uma coisa que parece complicada, ela fica muito fácil no final.
porque o desmembramento do Império Austro-Húngaro é um dos pontos centrais quando se estuda a Primeira Guerra. E está dizendo que foi o único que não sofreu. Não, a Áustria-Hungria. Inclusive, se você vai lendo, né, se você estudou a Primeira Guerra, você vai ver, olha, a C faz referência à Áustria, a D faz referência à Hungria. É assim que você tem que resolver a questão. Então, a incorreta, não é? No caso, é a D de dado. Tranquilos, correto?